Existe uma crença, né, de muitas pessoas, uma crença que eles falam assim, no futebol só vira jogador quem tem dinheiro. Vou falar pra você, esse é o maior absurdo que eu já ouvi, é o maior absurdo. Para pensar quantos jogadores existem que você conhece, né? Vamos pensar só no Brasil, são 4 divisões, né? 4 divisões, olha quantos times tem. Cada time nessas divisões tem pelo menos 30, 40 jogadores no elenco. Isso que a gente está falando só de futebol profissional, né? E os estaduais que tem também, olha quantos estados tem no Brasil. Então, você acha que realmente todas as pessoas elas eram ricas, tinham dinheiro? Se elas tivessem dinheiro, elas não teriam passado. Até porque tem muitas coisas que ela tem que passar. E tem mais, né, Thiago? A grande maioria dos jogadores recebe de 1 a 3 salários mínimos no máximo, né? Essa é a grande realidade do futebol brasileiro. É que a gente sempre se espelha nos que estão lá em cima, nos que estão na Europa, né? Os que ganham super bem. Mas não é a verdadeira realidade, né, Tio? É isso aí mesmo. E assim, eu vou explicar pra vocês. Aí você me pergunta, Luciano, como é que você descobriu que qualquer jogador de qualquer classe social pode virar jogador profissional, sendo ele talvez um menino rico, talvez um menino pobre? Como é que você me garante isso? Eu duvido, eu nunca vi. Então eu vou dar 2 exemplos aqui pra vocês, que eu vou deixar o Thiago contar as 2 histórias. O primeiro exemplo é do Niltinho, né? O Niltinho, inclusive, já fez uma live com a gente. Ele era um atleta carente, né? Ele é um atleta carente que venceu no futebol, mesmo com todas as dificuldades que ele tem. Ele teve no caminho, né? Hoje ele ainda tem, mas são outras dificuldades não financeiras, graças a Deus. E a gente vai contar também a história do Kaká, que o Kaká sempre teve um poder aquisitivo legal, né? E o irmão dele, o Digão, inclusive fez uma live com a gente, o Kaká também fez, e ele fala um pouquinho sobre isso. Então, Ti, fica à vontade para contar a história dos dois e mostrar os caminhos. Bom, a história do Niltinho, né? Quem acompanha a gente já sabe, já pôde ver ele em algumas lives, algumas participações. Desde o início, né? A gente pegou ele desde o início, principalmente meu irmão, né? No escritório. Ele teve muita dificuldade, né? Desde o comecinho, sofria com as questões de, como a gente falou, de transporte, né? Ele tinha que buscar a condução, procurava carona. Às vezes a mãe dele tinha que fazer uma pontinha a mais em determinado serviço para ele conseguir o dinheiro da condução, do transporte, para poder voltar para os treinos. As questões também de material esportivo, né? Que ele via que outros meninos conseguiam uma chuteira, ele lutava para conseguir uma chuteira, ou pedia emprestado, ou quando a chuteira de um estava rasgando, ele pegava, o cara ia jogar fora, ele pegava do menino. E ele é um menino que veio de uma classe muito desfavorecida. Ele veio de né? uma comunidade, né? Ele fala. Ele veio de uma comunidade, lá de São Caetano, São Bernardo, se eu não me engano. Então, os pais dele trabalhavam muito e ele tinha uma dificuldade muito grande, e ele compartilhou essa história com nós. E pôde mesmo assim vencer na vida, né? Ele tinha um ideal, ele tinha esse sonho e não se deixou abalar por essas dificuldades que ele teve durante todo esse caminho. E a outra história do Kaká, que a gente sabe também, né, que ele pôde compartilhar com a gente, que ele veio de uma classe social favorecida, né? Nunca sofreu nessa questão, teve bons estudos, né? E tendo essa classe social favorecida, ele se tornou sócio do Clube de São Paulo. Dentro do Clube de São Paulo teve a oportunidade de ele ir para a base do São Paulo, né? E ali se tornar jogador de futebol. E ali ele conta também que ele via que tinha meninos que não tinham tantas condições ou que moravam em outros estados, e ele acabava acolhendo esses meninos, né? Trazia para casa no final de semana para passar o final de semana com ele, poder estar junto com a família, né? Tentar diminuir essa ausência da família e diminuir essa ausência de condição financeira dos meninos, dando essa oportunidade de passar um final de semana com eles. Então a gente pode ver que existem esses 2 mundos, né? Esses 2 mundos são bem próximos, né? A gente vê um menino que não tinha condições e conseguiu se tornar jogador de futebol, né? Que é um dos caras que mais participa com a gente no programa, e também a gente pode ver um cara que se tornou melhor do mundo, né? O último brasileiro melhor do mundo, que tinha condições, e nesse momento a gente vê que um acaba ajudando o outro, os sonhos são iguais, são os mesmos sonhos, então um acaba fortalecendo o lado do outro também, né? E o legal, né, que você comentou, Tia, é que assim, os dois venceram 2 mundos diferentes, os 2 chegaram, só que os 2 mundos tiveram também suas dificuldades, né? Por exemplo, você citou as dificuldades do Niltinho que ele teve, e o Kaká não pensa que não teve dificuldades, teve muitas também, além dessa questão de enturmar e tudo mais. O Kaká provavelmente ele deu a sorte, né? Sorte não, que é mérito dele, mas de fazer toda a base no São Paulo, que é um ótimo lugar. Mas às vezes um atleta, né, com poder aquisitivo melhor, às vezes ele tem que morar em lugares, se sujeitar a situações que são muito inferiores ao que ele tem na casa dele. Por exemplo, o Kaká teve que abrir mão da escola, ele tinha um colégio particular, em determinado momento teve que ir para um colégio estadual, né? Então não pense que se você tem um poder aquisitivo bom,
você também não vai abrir mão de coisas. Você vai. Assim como se você tiver um poder aquisitivo menor, você também vai ter que abrir, né? Exato. E uma coisa muito legal que o pessoal fala, né? E cada formação tem sua história, né? Exato. O Digão até comentou isso. A história se torna bonita porque cada pessoa tem sua formação e tem sua história particular, né? O Kaká não tinha essa dificuldade financeira, né? Mas ele teve que, um momento, abrir mão da questão dos estudos e também ele teve a questão da maturação, da lesão que ele sofreu. Então, cada história ela se torna bonita quando se torna, né, conhecida nacionalmente. A gente tem pouca oportunidade de conhecer todas as histórias de todos os jogadores, mas se a gente for a fundo, perguntar um a um, todas as histórias elas se passam por superação, determinação e abrir mão de muitas coisas, né? Que muita gente acha que, pô, o cara se torna jogador de futebol profissional, o cara fala assim, pô, ele teve muita sorte, ele conseguiu virar. Muitos falam, pô, mas também é fácil virar jogador, hoje em dia é fácil virar jogador. Ninguém sabe o que o cara passou durante todo esse tempo até se tornar um jogador de futebol profissional. Isso é muito legal mesmo. E é exatamente esse recado que a gente quer passar para vocês também. O seu filho ou sua filha são únicos, né? Não fica se comparando com um amigo de equipe, com um colega ali. A sua história é única, o seu filho tem os seus problemas, tem as suas qualidades, as suas vantagens, as suas desvantagens. Cada um é cada um. Então, tudo no seu tempo, tudo no seu tempo. Mas isso, para quem já faz parte do programa, já sabe melhor. A gente explica muito bem. Todos os familiares que já estão com a gente entendem essa parte e acho que muito bem já, né, Tio?